Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós começaremos um assunto que é de grande incidência, de grande cobrança nos concursos públicos, que é classe de palavras, ou morfologia, é a mesma coisa. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que análise morfológica, ela é diferente da análise sintática. Por quê? Na análise Na análise morfológica, eu vou ter uma preocupação em colocar cada palavrinha dentro de um dos grupos das classes de palavras. E na análise sintática, não. Eu não vou fazer um estudo dessas palavras de forma separada. Eu vou estudar a função que essas palavras exercem dentro daquele contexto, dentro daquela oração, dentro daquela frase. Então, enquanto a morfologia ela vai se encarregar de estudar cada pedacinho, né, de palavra que compõe aquela frase, dentro de uma das 10 classes de palavras, na análise sintática, não. Na análise sintática, eu vou estudar a relação que aqueles termos exercem dentro de uma frase. Então, vejam só. Eu tenho a frase: eu comprei a bola. Eu comprei a bola. Quando eu faço a análise morfológica, eu vou pegar cada pedacinho dessa frase e vou colocar dentro de uma das 10 classes de palavras. Então, quando eu faço a análise morfológica, eu vejo que a palavra eu pertence à classe dos pronomes. É um pronome pessoal do caso reto. Quando eu pego a palavrinha comprei, eu vou entender que comprei pertence à classe de palavras chamada verbos. Pronome, verbos. Quando eu pego esse a, eu vejo que ele está acompanhando um substantivo. Então, esse a, quando ele acompanha um substantivo, ele é um artigo. E bola pertence à classe dos substantivos. Pronto, essa é a análise morfológica. É você pegar cada pedacinho de palavra que compõe a frase e alocá-la, né, alocar essa palavrinha dentro de uma das 10 classes de palavras. Isso é fazer análise morfológica. Isso é estudar morfologia. Porque a morfologia eu estudo me valendo das 10 classes de palavras. Na análise sintática, não. Na análise sintática, é aquilo que eu vou estudar: sujeito, predicado, complemento verbal, adjunto adnominal, complemento nominal. Então, enquanto na análise morfológica esse a pertence à classe dos artigos, na análise sintática ele é um adjunto adnominal. Então, eu quero que você entenda a diferença entre morfologia e entre sintaxe. Tudo bem? Então, agora, nós vamos começar a estudar morfologia, que são as 10 classes de palavras. Tudo bem? Vamos lá. Gente, para a gente começar a estudar classes de palavras, eu preciso entender que as 10 classes de palavras, elas pertencem a grupos. E só depois que eu entendo o manejo de cada grupo, é que eu posso estudar essas classes de palavras de forma individual. Porque se eu começar a estudar de agora, você vai sentir uma certa dificuldade para localizar um artigo, para localizar um adjetivo, para localizar um pronome. Então, eu vou fazer primeiro o estudo do grande grupo e depois a gente vai estudar cada classe de palavra de forma separada, tudo bem? Então, veja. Nós temos um grande grupo chamado de grupo dos nomes. Nós temos, espero que dê, grupo dos verbos. Nós temos grupo dos conectores e nós temos o grupo
das emoções. Professora, nunca estudei dessa forma. Eu nunca vi classes de palavras dessa forma. Você vai entender agora, tá? Veja, no grupo dos nomes, nós temos substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. No grupo dos verbos, nós temos verbo e advérbio. No grupo dos conectores, nós temos preposição e nós temos a conjunção. E na classe das emoções, nós temos a classe da interjeição. 3, 5, 7, 9 e 10. As 10 classes de palavras a gente colocou nesses grandes grupos aí. Prestem atenção. Por que esse primeiro grupo, que tem mais elementos, ele é chamado de grupo dos nomes? Porque quando eu avalio os elementos que compõem o grupo dos nomes, a classe mais importante, a classe mais basilar, a classe que é base para a existência das outras classes de palavras do grupo dos nomes, é justamente o substantivo. Por quê? Porque o substantivo, gente, ele é a classe responsável pela existência do artigo. Se não existe um substantivo, não existe artigo. Se não existir o substantivo, não existe adjetivo. Se não existir o substantivo, não existe o numeral. E da mesma forma que se não existir o substantivo, não existe o pronome. Então veja, o substantivo é a classe de palavra que dá existência, que é a razão da existência dessas outras classes de palavras. E é chamado de grupo dos nomes porque, como a gente já viu, o substantivo é a classe de palavra mais importante. E é justamente o substantivo que nomeia, que dá nome aos seres, objetos, coisas, sentimentos, ações, qualidades, estados. É a classe que nomeia. Por isso que é conhecida como grupo dos nomes. Porque todas essas classes aqui, elas irão acompanhar a classe que dá nome às coisas. Você conseguiu compreender? Então veja, aqui eu quero que você avalie da seguinte forma. O artigo, gente, para ele existir, tem que ter um substantivo. Da mesma forma, o adjetivo. Adjetivo é classe de palavra que acompanha substantivo. Você pega uma palavra aleatória e você vai me dizer que aquela palavra é um adjetivo. Para ser adjetivo, tem que acompanhar substantivo. Não, professora, mas não acompanha substantivo. Então vai ser qualquer outra classe de palavra, só que não vai ser adjetivo. Professora, eu vi um numeral. Ok, se você viu um numeral, ele tem que vir acompanhado de um substantivo. Não, professora, eu não vi um substantivo. Então não é numeral. Veja, você precisa entender de início que, para ser adjetivo, tem que acompanhar substantivo. Para ser um pronome, tem que acompanhar ou substituir um substantivo. Porque a razão da existência dessas classes de palavras aqui é justamente um substantivo. Não tem substantivo, não tem artigo. Não tem substantivo, não tem adjetivo. Não tem substantivo, não tem numeral. Não tem substantivo, não tem pronome. Você conseguiu compreender? Então, é a primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem. Que o substantivo é a razão da existência das outras classes de palavras que pertencem ao grupo dos nomes. Então, assim, você vai fazer o seguinte, ó. Os 3
lindos patinhos nadaram na lagoa. Os 3 lindos patinhos nadaram na lagoa. Veja, quando eu olho os 3 lindos patinhos, vamos avaliar só essa parte aqui, ó. Os 3 lindos patinhos. Eu tenho essa palavrinha aqui, os. Professora, eu acho que pode ser um artigo definido. Ok. Para ser artigo definido, você precisa identificar junto a esse artigo um substantivo. Esse os aqui, que você acredita que seja artigo, ele está se referindo a que palavra? Os patinhos, concorda? Que esse os está fazendo referência a patinhos? E patinhos é o quê? Substantivo. Ah, ok. Então, esse os que está acompanhando um substantivo, ele só pode ser artigo. Veja essa palavrinha 3. 3. Professor, eu acho que seja um numeral. Mas eu disse a você que para ser numeral, ele precisa acompanhar um substantivo. Veja se essa palavrinha 3 está acompanhando um substantivo. O que é 3? Concorda que é patinhos? 3 patinhos. Então, esse número 3 aí, ele está se referindo a um substantivo? Está. Então, esse 3 aí, ele é numeral. Porque a razão da existência de um numeral é um substantivo. Lindos. Professora, lindo tem cara de adjetivo? É uma característica, é uma qualidade de uma pessoa. Ok, concordo com você. Mas lindos só vai ser adjetivo se estiver acompanhando um substantivo. Esse lindos aí se refere a que classe de palavra? Se refere a patinhos, e patinhos é substantivo? Então, ok, lindos aí é um adjetivo, porque está se referindo a um substantivo. Então, eu quero que a partir de agora você aprenda a fazer esse exercício. Você precisa olhar com qual é a palavra que aquela palavra que você está analisando, ela está se relacionando. Eu estou analisando a palavra lindos. Então, para ser adjetivo, obrigatoriamente tem que se referir a um substantivo. Você não vai ver um adjetivo se referir a uma preposição. O adjetivo, ele sempre vai se referir a um substantivo. Entendeu? Pronto. Então, como esse lindo está se referindo a um substantivo, então ele é adjetivo. Eu quero que você, a partir de agora, você comece a fazer esse exercício. Porque o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, eles estão inseridos na classe, no grupo dos nomes, que faz referência a um substantivo. Então, você nunca vai ver um pronome ele se referir a uma preposição, a uma conjunção, porque ele vai ou substituir um substantivo ou vai acompanhar um substantivo. É a classe de palavra com que ele se relaciona. Você não vai ver um pronome se relacionando com uma interjeição. Você não vai ver um pronome se relacionando com uma preposição, com uma conjunção. Você não vai ver um pronome se relacionando com um verbo. Ele vai substituir um substantivo, que pode servir de complemento para o verbo. Mas o pronome, ele só se refere ou substituindo ou acompanhando um substantivo. Não, professora, mas eu já vi um pronome vindo ao lado de verbo. E você vai ver várias vezes. Só que aquele pronome, ele pode estar substituindo um substantivo. Eu digo assim, ó. Eu vi a menina. Aí eu vou escrever assim, eu a vi. Olha, professora, eu já sei dizer a você que esse a aí, ele não é artigo, porque ele não está acompanhando um substantivo. E eu vou dizer que você está certo, porque para ser artigo, ele precisa acompanhar um substantivo. Mas esse a aí,
Esse A, ele não está acompanhando o verbo vir? Está. E eu vou dizer que você está certo. Mas você disse que o pronome, para ser pronome, ele tem que se relacionar com o substantivo. Ele não pode vir ao lado de verbo. Eu não disse isso. Eu disse que pronome é classe de palavra que vai acompanhar ou substituir um substantivo. E ele vai vir ao lado de verbo, porque ele está substituindo. Então, veja, quando eu digo assim, eu vi a menina, mas eu vou usar a expressão só eu a vi, esse a aqui está se referindo a qual termo aqui dentro? Está se referindo a menina, que é um substantivo. Então, veja que esse a aqui, ele substituiu o meu substantivo. Então, você vai ver pronomes ao lado de verbo, sim. Com toda certeza você vai ver. Só que esse pronome, ele não vai estar se referindo ao verbo. Ele vai estar substituindo um substantivo. Porque aqui no caso, esse a é complemento do verbo. Só que ele está aqui servindo de substituto para o meu substantivo. Então, eu preciso que você entenda isso. O verbo, ele vai se relacionar com um advérbio. A preposição, ela vai servir para ligar. A interjeição, ela vai servir para exprimir emoções. E o pronome, o numeral, adjetivo e artigo vai se relacionar com o substantivo. Tá bom? Dito isso, você acha que conseguiu compreender direitinho? Você conseguiu compreender? Então a gente vai começar a estudar pelo grupo dos nomes. E a gente vai começar a estudar pela classe de palavra mais importante do grupo dos nomes, que é aquela que é a razão da existência do artigo, do adjetivo, do numeral e do pronome, que é o substantivo. Então veja, a gente vai começar a estudar os substantivos. Professora, é muito quinta série estudar substantivo. Você tem certeza? Você domina esse conteúdo substantivo? Porque uma coisa é você estudar classificação, outra coisa é você estudar gênero e número dos substantivos. Você acha que consegue flexionar corretamente o plural de substantivo composto? Você sabe classificar corretamente quanto ao gênero qualquer substantivo? Assim, o assunto ele pode até parecer meio quinta série, né? Bem inicial, uma coisinha bem primordial, bem inicial mesmo, né? Só que outra coisa, a banca não quer cobrar de você aquilo que é bem primordial, bem inicial, não. As bancas, elas vão trabalhar com o conteúdo mais aprofundado, tá bom? Então, a gente vai começar a estudar substantivo, e eu sei que a gente vai começar por algo que você já sabe, né? Mas eu não vou passar por cima desse assunto. Então, veja só. Substantivo. Primeira coisa que eu vou dizer a você sobre o substantivo. Substantivo é uma classe de palavra variável. Por que uma classe de palavra variável? O substantivo é uma classe de palavra variável porque é uma classe que vai se flexionar para concordar com os outros termos que o acompanham. Então, ele se flexiona em gênero, que aqui em gênero eu vou estudar masculino e feminino, e vai se flexionar em número, que aqui eu vou estudar singular e plural. Aí você já está aí perguntando, professora, e grau? Né? A gente escuta muito aquela expressão, eu concordo com você em gênero, número e grau, certo? Pois é, só que grau não é algo que obriga o meu substantivo a se flexionar. Porque a flexão em grau, né, que a gente conhece como, preste atenção, para depois não dizer que eu ensinei coisa errada. A gente conhece como aumentativo e diminutivo, certo? Veja, quando eu coloco
o meu substantivo no grau aumentativo, digamos, o aumentativo de barca é barcaça, né? Então, quando eu coloco o meu substantivo no grau aumentativo, eu não me obrigo a variar todas as outras palavras que acompanham esse substantivo. Então, o aumentativo não é uma causa de flexão, mas ele é uma causa de derivação sufixal. Eu consigo formar uma outra palavra a partir do meu substantivo em grau normal, por meio da derivação sufixal. Veja, eu tenho o menino é bonito. Eu tenho essa frase aí. O menino é bonito. Veja, ele está no gênero masculino, certo? Eu consigo flexionar esses termos aí para o gênero feminino? Se for para eu flexionar, como ficaria a frase? O menino é bonito, ficaria a menina. Veja, eu flexionei o artigo, a menina, flexionei o meu substantivo. O pertence ao verbo ser, a gente vai ver que ele tem 6 tipos de flexões diferentes. E bonita, que é um adjetivo, eu também consigo flexionar. A menina é bonita, ok? Pronto. Então, permaneceu no singular, eu flexionei o gênero, né? O verbo também permaneceu no singular, porque eu estou me referindo à mesma quantidade de pessoas. Não teve uma mudança na quantidade de pessoas, né? Ficou apenas no singular, um menino. Agora, veja, eu consigo flexionar essa frase para o plural? Os meninos são bonitos. Você percebeu que eu consegui flexionar todos os termos? Isso é o que torna uma classe de palavra variável. É quando você precisa fazer a flexão de todos os termos que acompanham aquela palavra. Então, veja, eu consegui variar os termos no masculino e feminino, no singular e no plural. Agora, veja se eu digo assim. A barca é bonita. Eu quero flexionar no aumentativo. Vamos ver se o grau realmente é um elemento de flexão obrigatória. Eu coloco. Como é que você vai variar esse termo aí? A zona? Qual é o aumentativo? Qual é a modificação que você vai fazer desse termo em relação a esse? Ó. Barcaça. Ok, aqui eu mudei. Aqui. Vamos dizer que vai ficar no singular, porque eu não mudei o número, certo? Ficou no singular da mesma forma que aqui. Aí aqui. Bonitona. E aqui, o artigo, como ficaria? A zona barcaça é bonitona? Veja, você se obrigou a fazer flexão dos outros termos que acompanham o substantivo, tal qual aconteceu na primeira frase? Não. Você não conseguiu flexionar o artigo e você não conseguiu flexionar o adjetivo. Por isso que o grau, ele não recebe essa variação. Por isso que a gente não consegue fazer essa flexão. Porque, veja, da palavra barca, eu só criei uma outra palavra. Utilizando o mesmo radical, eu só acresci um sufixo, que foi o necessário para eu criar uma outra palavra. Barca, barcaça. Mas ele não me deu elementos para flexionar artigo e adjetivo. Por isso que o substantivo, ele só varia em gênero e número, e não varia em grau. Tudo bem? As gramáticas, os gramáticos, aliás, os linguistas, eles não têm um consenso a respeito disso. Mas quando você para ler algumas doutrinas, né, de português a respeito disso, você consegue compreender que o grau, ele não sofre variação. Você não consegue flexionar os outros termos que os acompanha.
Então, por isso que a gente não flexiona em grau. Mas você percebeu claramente que a gente conseguiu flexionar em gênero e número. Então, substantivo, voltando, é uma classe de palavra variável. Outra coisa que eu preciso dizer a vocês: substantivo, eu risco de mar, né, gente? Substantivo é classe de palavra aberta. Toda classe de palavra, todas as 10, elas vão sofrer uma variação, se classe de palavra aberta ou se classe de palavra fechada. Por quê? A classe de palavra aberta é aquela classe de palavra em que todos os dias, todos os momentos, surgem novos vocábulos. E aí você consegue incluir esses novos vocábulos dentro daquela classe de palavra. Veja a palavra mensalão. Antes, não existia essa palavra mensalão. Não existia na língua portuguesa. É um termo relativamente novo, que remete àquele processo que aconteceu, eu acredito que foi do Lava Jato, né? Da Lava Jato. Enfim, da pecúnia, né, que os envolvidos estavam recebendo, sem discussão a respeito de política. Então, eles, as pessoas criaram o termo mensalão para se referir ao valor que as pessoas estavam recebendo envolvidas naquele processo. Então, todas as vezes em que alguém falava mensalão, a gente já era remetido automaticamente àquele processo que estava tramitando na justiça, certo? Então, veja, mensalão não existia na língua portuguesa. Não existia. Só que mensalão foi uma palavra que foi criada e que rapidamente adentrou nos nossos vocabulários, né? A gente passou a utilizar no dia a dia. Então, essa flexibilidade de se criar novas palavras, né? E dessas palavras elas serem inseridas, né? Elas serem insertas naquela classe de palavra, faz com que ela seja uma classe de palavra aberta, ou seja, ela aceita modificação, ela aceita novas palavras. Mas as classes de palavras fechadas, como artigo, são aquelas que você precisa obrigatoriamente decorar. Classe de palavra aberta, você só precisa compreender o que significa e saber identificar na hora da sua prova. Já a classe de palavra fechada é aquela que ela não aceita modificação. Você não pode um belo dia acordar e dizer: eu vou dizer que a partir de agora, bucanga é um artigo. Bucanga patinho é lindo. Veja, bucanga é uma palavra nova, que inclusive nem eu nunca ouvi. Bucanga é uma palavra nova, mas eu não posso chegar e dizer que a partir de amanhã, a partir de hoje, ela vai ser um artigo. Porque artigo é classe de palavra fechada. Os artigos eu só tenho o, a, os e as, que são os definidos, e uma, uns e umas, que são os artigos indefinidos. Você não pode um belo dia acordar e dizer que vai criar um artigo, porque é classe de palavra fechada. Não aceita modificação. Então, nasce para você a obrigação de decorar as classes de palavras fechadas, que são os artigos, que são os pronomes, que são os advérbios, que são as preposições, que são as conjunções. Nasce para você a obrigação de decorá-las. Classe de palavra aberta, você só precisa entender o papel que ela está exercendo ali naquela frase, para você dizer se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, se ela é um verbo, se ela é uma interjeição. Entendeu? Então, o substantivo é uma classe de palavra aberta. Ela aceita modificação, aceita acréscimo de novas palavras todos os dias, tá bom? Então, a gente já viu que substantivo é uma classe de palavra variável e substantivo é uma classe de palavra aberta. E você também precisa entender que classe de palavra é aquela classe que vai dar nome a alguma coisa. Ela nomeia seres,
objetos, sentimentos, ações, qualidades, estados. Aí você vai dizer assim, professora, mas o que dá qualidade? Não é adjetivo? Opa, preste atenção. Adjetivo é a classe de palavra que dá qualidade. Então, quando eu digo assim, João é bondoso. Aqui, nessa frase, eu atribuí uma qualidade a João. João é bondoso. Veja que esse bondoso está acompanhando um substantivo dando uma característica, dando uma qualidade. Então, bondoso aqui é adjetivo. Mas qual é o nome dessa qualidade aí? Qual é o nome dessa qualidade? Bondade. Certo? Concorda? Pronto. Bondade não é adjetivo. Bondade é substantivo, porque é o nome da qualidade. Entendeu? Então, quando eu digo assim, João é faminto. Faminto não, porque é algo permanente, né? Vamos dizer que João está. João está faminto. Faminto aqui é uma característica, é um estado de João. Pode ser uma característica, né? Não se sabe. Mas aqui no caso, é um estado. João está naquele momento dessa forma. Então aqui é um adjetivo. Mas qual é o nome desse estado? Qual o nome do estado de quem está faminto? Fome. O nome do estado é fome. Então, fome é um substantivo. Entendeu a diferença? É o que nomeia a qualidade. É o que nomeia o estado. Vai ser substantivo e não adjetivo, tá bom? Então, professora, eu tenho muita dificuldade de pegar, digamos, um parágrafo e apontar ali todos os substantivos. Eu tenho muita dificuldade. Eu não consigo, porque às vezes eu fico confusa em relação a ali se é um substantivo, se é um adjetivo. Eu faço muita confusão. Veja, você vai lembrar que o substantivo é classe de palavra que dá nome a alguma coisa. Então, é nome de doença, é um substantivo. É nome de uma qualidade, é substantivo. É nome de um estado, é substantivo. É nome de um sentimento, é substantivo. Foi nome de alguma coisa, é substantivo. E outra coisa, o substantivo é aquela classe de palavra que ela sempre, 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 sempre vai aceitar um artigo. Então, você pegou uma palavra e aquela palavra por si só, ela já vem acompanhada de um artigo, ali é um substantivo, meu bem. Aquela palavra que eu estou em dúvida, ela não veio acompanhada de artigo. Então, ela não é substantivo, não. Eu não quis dizer isso. Mas se aquela palavra que veio desprovida de artigo, se ela aceitar e não alterar o seu contexto, se ela aceitar um artigo e não alterar o seu contexto, é porque ela é substantivo. Eu digo assim, bondade é um sentimento humano. Bondade é um sentimento humano. Veja, alteraria o sentido se eu colocasse a bondade é um sentimento humano? Alteraria a mensagem? Não. Então veja, bondade não veio com o artigo, mas eu coloquei o artigo e a palavra bondade aceitou, não alterou seu contexto. Então, nesse caso, bondade é um substantivo. Toda palavra que der nome a alguma coisa e aceitar artigo é substantivo. Só isso.
Substantivo é aquela classe de palavra que vai dar nome a alguma coisa. É nome de pessoa, substantivo. É nome de rua, substantivo. É nome de sentimento, substantivo. É nome de objeto, substantivo. Nome de profissão, substantivo. Nome de doença, substantivo. Nome de, substantivo. Ah, professor, e aquela palavra, ela aceitou o artigo. Substantivo, meu bem. Você só precisa entender isso. O substantivo é uma classe de palavra muito maleável. Por que eu digo muito maleável? Porque ela aceita, além dela ter um repertório muito grande, você colocou um artigo, não alterou o contexto, ela vira substantivo. Ali é substantivo, tá? Então você só precisa lembrar que substantivo é o que dá nome a alguma coisa. E aquela palavra aceitou o artigo? Substantivo. Outra coisa que eu preciso falar a vocês, eu vou de pouquinho em pouquinho, né, vai acrescentando informações. Outra coisa que eu preciso dizer a vocês. Gente, nós temos 10 classes de palavras. Nós temos um vocabulário infinito, né? Imenso, enorme. Mas todas as vezes em que você pegar uma palavra que pertence a qualquer classe de palavra e você colocou um artigo diante daquela palavra, ela automaticamente ela vira substantivo. Porque o artigo é classe de palavra que só acompanha substantivo. Você não vai ver um artigo acompanhando um verbo. Você não vai ver um artigo acompanhando uma preposição. Você não vai ver um artigo acompanhando uma interjeição. Você não vai ver um artigo acompanhando um pronome, tá? Artigo é classe de palavra que acompanha substantivo. Então você pode ter qualquer palavra. Você colocou um artigo ali na frente daquela palavra, ela vira substantivo automaticamente. Veja, eu digo a palavra correr. Correr. Pertence a que classe de palavra? Pelo seu conhecimento prévio. Correr. Pertence a que classe de palavra? Isso. Você vai me dizer que é um verbo, certo? Um verbo de segunda conjugação. E eu vou dizer que você está certo. Correr é um verbo. Só que a partir do momento em que eu coloco um artigo na frente, deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Entendeu o que eu disse? Veja, amanhã é um advérbio de tempo. Amanhã está me dando uma circunstância de tempo. Concorda? Do mesmo jeito que ontem, anteontem. Antes de ontem existe essa expressão, tá? Anteontem é o dia imediatamente anterior ao dia de ontem. E antes de ontem são os dias passados, né? Os dias que vieram antes de ontem, tá? Então eu tenho amanhã, é um advérbio de tempo. Mas quando eu coloco o antes desse advérbio, automaticamente ele vira substantivo. Tá bom? Veja se você entendeu. Pause o vídeo, volte, faça um novo apanhado e veja se você conseguiu compreender isso que eu falei. Pronto, tenho certeza que você compreendeu. Então, sobre substantivo, era isso que eu tinha para falar a vocês. Acabou? Não. A gente agora vai para a classificação dos substantivos, tá? Classificação dos substantivos, eu sei que você sabe muito bem, né? Que é algo que você estudou lá na sua quinta, sexta série. Por isso que eu vou fazer um apanhado muito rápido com você, tá? O substantivo, ele pode ser classificado em comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado,
concreto, abstrato e coletivo. Pronto. Eis a classificação dos substantivos. Eu sei que você já sabe, sei que você vai querer pular essa parte, só que não pule. Talvez eu possa até dar alguma informação que você não sabia ainda, né? E vai ajudar você de alguma forma. Gente, o que é um substantivo comum e o que é um substantivo próprio? O substantivo comum é quando eu me refiro a uma classe de seres, a uma classe de objetos, a uma classe de pessoas de maneira indeterminada. Eu vou fazer de forma generalizada. Quando eu digo grupo de homens, veja, eu estou me referindo a todos os seres do sexo masculino. Grupo de gatos, grupo de cachorros, grupo de cachorros, não, cachorros, grupo de quadros, grupo de. Gente, quadros, quando eu falo pintura, tá? Que aí você vai especificar, digamos, o quadro de Van Gogh, quadro de Picasso, quadro de Leonardo da Vinci. Eu vou me referir de forma generalizada a um determinado grupo de substantivos. Então, vamos colocar aqui, para eu dar um exemplo, o grupo de gatos. Eu estou me referindo, quando eu digo gatos, eu estou me referindo a todos os seres de espécie felina, tá certo? Só que quando eu quero especificar um ser dentro daquele grande grupo geral, eu vou me utilizar do substantivo próprio. Então, quando eu coloco o nome Mimi, não tem acento, gente, foi porque deslizou. Deixa eu ver o nome de outro gato. Eu não gosto de gato, por isso que eu não. Zezinho. Pronto. O nome do gato é Zezinho. O nome do gato é Mimi. Veja, eu agora não estou me referindo a um gato qualquer, a um gato geral, de forma geral. Eu especifiquei o gato a que eu estou me referindo. Eu agora estou falando do gato Mimi. É o gato Zezinho. Então, veja, dentro daquele grande grupo, eu especifiquei o ser de quem eu estou falando. Então, agora, eu não estou me referindo a um gato qualquer, mas a um gato que se chama Mimi, a um gato que se chama Zezinho. E todo substantivo próprio você especifica por meio de palavras com letras maiúscula. Veja, quando eu falo a palavra rua, gente, eu estou me referindo a qualquer rua. Mas eu não quero me referir a qualquer rua. Eu quero me referir à rua Antônio Cecílio Rangel. Por isso que o nome daquela rua eu escrevo com letra maiúscula. Por quê? Porque eu especifiquei a rua a que eu estou me referindo. Não é uma rua qualquer, mas é a rua Antônio Cecílio Rangel. Eu especifico por meio da letra maiúscula. Então não esqueça, nome de pessoa, nome de rua, nome de universidade. Veja, universidade é um substantivo comum. Qualquer universidade. Mas eu quero especificar uma universidade. Eu vou utilizar a letra maiúscula. O nome da universidade deve ser escrito com letra maiúscula. Por quê? Porque eu estou especificando no meio daquela generalização. Então, por isso que a gente escreve universidade com letra minúscula. Mas quando você vai especificar Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, você escreve com letra maiúscula. Por quê? Você especificou qual é a universidade. Faculdade. Faculdade é escrito com letra minúscula. É qualquer faculdade. Só que eu estou me referindo à Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central. Aí você tem que escrever com letra maiúscula. Porque agora não é um substantivo qualquer. Não é um substantivo comum, mas agora é um substantivo próprio. E todo substantivo próprio, eu faço essa especificação por meio de letra maiúscula.
Ah, só isso? É. Comum e próprio, só isso, tá bom? Substantivo simples e composto. Primeira coisa que eu vou dizer a você. Gente, não vá se valer do entendimento de que só é substantivo composto se vier ligado por hífen. Não é. O substantivo ele vai ser simples quando ele se utilizar de apenas um radical para você escrevê-lo. E o substantivo composto é quando você se utiliza de dois ou mais radicais para escrever a palavra. E eu tô até pensando, você fala aí comigo, tá? Porque no edital da Polícia Militar, que é o que a gente está focado, né? A gente está se valendo do conteúdo programático desse edital, não tem estrutura e formação das palavras. Mas caso você tenha algum tipo de dificuldade, professora, eu pego a palavra, eu não sei identificar o que é o radical, o que é a vogal temática, o que é o tema, o que é um prefixo, o que é um sufixo. Eu não sei se aquela derivação é sufixal, prefixal e prefixal, ou se ela é parassintética, se ela é formada por, por composição, por justa posição, não sei. Aglutinação, vocês lembram disso, né? Se você tiver dificuldade e quiser entender um pouco do assunto, manda uma mensagem que eu vou gravar uma aula rápida, prometo, sobre o assunto, tá? Só para você revisar. Então, veja, o substantivo simples é aquele de que eu vou me valer de apenas um radical para escrever a palavra. E o composto é aquele que eu vou utilizar na escrita do mesmo substantivo dois ou mais radicais. Não é aquele que só vem ligado por hífen. A palavra, ela pode ser, grosso modo, ela pode ser escrita só numa palavra. Mas para eu escrever aquela palavra, eu utilizei dois ou mais radicais. Veja, a palavra sol. Quando eu olho a palavra sol, eu vejo que eu me utilizei de apenas um radical. Sol, só um radical. Então é um substantivo simples. Mas quando eu escrevo a palavra girassol, eu vou entender que eu utilizei dois radicais. É uma palavra só, você está vendo? É uma escrita só, é uma palavra só. Mas eu me utilizei de dois radicais. Gira, que o radical inclusive vem só até o R, e eu me utilizei do radical sol, tá? Então, para eu escrever a palavra girassol, eu me vali desses dois radicais aí. Aí você vai dizer, professora, e esse S? Ele não pertence ao radical, não. Ele não pertence ao radical. É o que a gente chama de consoante de ligação. Por quê? A nossa língua portuguesa, ela é muito eufônica, ela é muito fonética. Ela se prende muito sobre como aquele som vai soar. Então, quando uniram esse radical gira com o radical sol, iria ficar girasol. Então, como a pronúncia ficaria estranha, né? Como nós ouviríamos esse som de uma forma estranha, foi colocado um outro S, né, para dar esse som de S no meio da palavra, porque soa mais eufônico, né? Então, a palavra girassol, ela é um substantivo composto. Eu tenho uma só palavra. Mas quando eu escrevi essa palavra, eu me utilizei de dois radicais. Então, girassol é uma palavra, é um substantivo composto. A mesma coisa acontece com vinagre. Vinagre, professora, mas vinagre não é um substantivo simples? Não é, porque vinagre, ele nasceu de dois radicais. Vinho, acre, que significa vinho azedo. Então, veja, aqui é uma palavra que ela foi formada por aglutinação. Porque, veja, sumiu o H e o O, e esse A aqui, gente, esse C aqui, ó, era para ser assim, vinacre. Mas como eu já disse a vocês,
A nossa língua portuguesa, ela é muito eufônica, ela é muito de se preocupar com o som, como aquele som, ele vai soar aos nossos ouvidos. E quando fizeram a composição dessa palavra vinagre, perceberam que o som ia ficar um pouco estranho. Então, decidiram trocar o C por G e nasce o nosso famoso vinagre. Mas veja que a palavra ela é formada de dois radicais. Então, eu me utilizei de dois radicais para formar essa palavra, então é um substantivo composto. Você não vai analisar como a palavra ela é escrita, mas o que foi preciso utilizar para eu criar aquela palavra, tá bom? Quantos radicais eu utilizei para criar aquela palavra? A mesma coisa acontece com planalto. Planalto nasceu da junção de plano, alto. Também é uma palavra que foi criada por aglutinação. Eu aglutinei, eu comi o O para ficar planalto. Eu me utilizei de dois radicais, então planalto também é um substantivo composto, tá? Eu sei que você já sabia, mas foi bom para a gente relembrar. O que seria um substantivo primitivo e o que seria um substantivo derivado? Gente, o substantivo primitivo é aquele primário, é aquele primeiro, é aquele substantivo que ele dá origem a outras palavras. Ele é a mãe, ele é a gênese de outras palavras. Então você vai lembrar primeiro, quem veio primeiro, a mãe ou o filho? A mãe. Ah, então a partir da mãe eu consigo formar outras palavras, tá? Então eu tenho a palavra terra, porque de terra eu consigo dar origem a outros filhos, que são os derivados. De terra eu tenho terraço, terreno, terreiro, terráqueo, terrestre. Todos nasceram de terra. Eu tenho pedra. De pedra, eu consigo formar pedreiro, pedrisco, pedregulho, pedraria, tá? Então, essas que nasceram de pedra são derivadas. E essa que originou, que é a mãe dessas palavras, é primitivo, substantivo primitivo. Uma só palavra, gente, ela pode ser comum ou próprio, ela pode ser simples ou composto e pode ser primitivo ou derivado, e ainda pode ser concreto ou abstrato. Uma palavra só, ela não vai receber uma classificação apenas, ela vai receber duas ou mais classificações. Veja a palavra pedra. Ela é comum ou próprio? Ela é comum. Ela é simples ou composta? Ela é simples, porque eu utilizei só um radical para escrever essa palavra. Ela é primitiva ou derivada? Ela é primitiva. Ela é concreta ou abstrata? A gente vai ver que ela é concreta. Entendeu? Então, uma palavra só, um substantivo só, pode receber várias classificações, tá certo? E agora, essa classificação, espero que você tenha entendido primitivo e derivado, né? Até porque é só uma revisão, eu sei que você já sabe disso. Concreto e abstrato. Gente, concreto e abstrato, você precisa entender muito bem, porque o concreto e abstrato é muito importante para quando a gente for estudar sintaxe, complemento nominal e adjunto adnominal. Você vai precisar saber classificar corretamente o substantivo, porque se você classificar errado, você vai errar a classificação, se complemento nominal, se adjunto adnominal. Então preste atenção. Antigamente na escola, a gente estudou que um substantivo ele é concreto se eu conseguir pegá-lo. E ele é um substantivo abstrato se eu não conseguir pegá-lo. Você é novinho igual a mim. E você estudou isso, porque eu aprendi dessa forma. Só que, infelizmente, nós aprendemos errado. Porque quando a gente vai avaliar a classificação do substantivo, se ele é concreto ou abstrato, eu não vou me valer do fato se eu consigo pegá-lo ou não. Eu vou me valer do conceito de independência ou dependência. Aquele substantivo, para existir, ele depende de mim ou não depende de mim? Eu digo a palavra saci. Você vai me dizer, professora, ele não existe.
Concordo com você. Saci não existe. Mas se ele se materializasse aqui na nossa frente, digamos que ele saiu do mundo da imaginação e veio para o mundo real. Se você avaliar o Saci, ele precisaria de mim e de você para existir? Ele precisaria de mim e de você para andar, para correr, para comer? Não. Ele faria tudo independente. Concorda? Então o Saci, ele é concreto. Sim, gente, mesmo só existindo no mundo da imaginação, porque a gente não avalia se a gente consegue pegar ou não. A gente avalia pelo grau de dependência. Se depender de mim para existir, é abstrato. Se não depende de mim para existir, é concreto. Você tem que avaliar o substantivo dessa forma que eu estou dizendo a você. Fada. Fada eu também sei que só existe no mundo da imaginação. Mas se a fada, ela se concretizasse aqui agora, a fada, ela precisaria de mim e de você para existir? Ela dependeria de mim e de você para ter a sua existência? Não. A fada não ia precisar de mim e de você. Por isso que ela é concreto. É um substantivo concreto. Então, Saci, tudo que existe no mundo da imaginação, se para se concretizar, para existir, ele precisar de mim e de você, ele é abstrato. Por quê? A sua existência depende de mim e de você. Mas se aquele substantivo para existir, ele não depender de mim e de você, então ele é concreto. Tá bom? Você vai avaliar a partir de agora dessa forma. Então, são abstratos os substantivos que formam o saque. Saque? É. Nem tem o U, viu, gente? É só assim mesmo. Todo sentimento. Quando eu digo tristeza. A tristeza, para existir, precisa de mim e de você? Precisa. Porque se eu não sentir, como eu vou saber que eu estou triste? Como eu vou saber que existe a tristeza se eu não senti-la? Né? Então, todo sentimento, para existir, precisa de mim e de você. Precisa que nós o sintamos. Tá? Então, sentimento, ação, nome de qualidade e nome de estado. Fome, bondade. O nome de uma ação. Qual é a ação do verbo correr? Corrida. Para existir a corrida, eu preciso correr. Então, a corrida é um sentimento, é uma ação, é um substantivo abstrato. Tá bom? Simples, né, isso aqui, mas eu preciso que você tenha em mente que, para ser concreto, existe independente de mim e de você. E para ser abstrato, depende de mim e de você, tá bom? E o que é um substantivo coletivo? O substantivo coletivo é quando eu pego um determinado grupo de seres da mesma espécie e eu me refiro ao grupo por inteiro e não de forma individual. Um grupo de quadros é uma pinacoteca. Um grupo de aviões é uma esquadrilha. Um grupo de navios é uma frota ou esquadra. Um grupo de estrelas é uma constelação. Um grupo de borboletas é uma paná-paná. Um grupo de gafanhotos é uma nuvem. Um grupo de elefantes é uma manada. Um grupo de camelos é uma cáfila. Um grupo de porcos, vara ou piara. Um grupo de ovelhas, oviário. Um grupo de cabras, fato. E por aí vai. Então, quando você pega um determinado grupo de coisas, de seres da mesma espécie, mas você, em vez de se referir a cada um de forma individual, você faz referência ao grupo como um todo. Então, quando eu falar pinacoteca, você já vai saber que pinacoteca é o substantivo coletivo de quadros, um grupo de quadros, tá bom?
Fácil, né? Pause o vídeo e copie ou tire foto, faça um mapa mental e depois disso a gente vai ver gênero dos substantivos, tá?